Fala galera, seja bem-vindo para a terceira aula do nosso curso de desenvolvimento utilizando Node.js, Express e MySQL, onde nós estamos desenvolvendo uma API REST. Uma API, na verdade, bem simples e bem prática, para vocês entenderem o conceito do Node.js. Perfeito? Como eu disse na aula anterior, se você não assistiu a aula anterior, volte aí, vou deixar o link na descrição, vou deixar nos cards aí para vocês assistirem essa playlist. Esse vai ser o quarto curso da nossa aula. Na aula anterior, a gente fez um insert e um update na nossa tabela do banco de dados, e na onde essa tabela estava rodando localmente, eu estava utilizando o Champ para emular o MySQL, e tínhamos uma única tabela chamada usuários com alguns poucos dados. Eu vou abrir aqui, esqueci de abrir quando eu estava offline, só um minutinho, iniciando o MySQL. Perfeito. Eu vou conectar e aqui eu tenho o nosso, cadê? API Node. Então eu tenho aqui a nossa tabela de usuários com nome, e-mail e senha. Perfeito. Nós paramos nesse ponto. Hoje eu vou ensinar mais 3 funções para vocês. A gente vai fazer um find all, onde vai buscar todos os nossos dados da tabela usuários, um find by ID, que vai procurar o dado da nossa tabela usuários, um único dado, um único usuário, né, por ID. E um delete, onde vai simplesmente deletar um usuário por ID. Então, para a gente iniciar isso, eu já abri aqui os arquivos da nossa aula, certo? Que a gente fez desde a aula da primeira aula. Se você não tem os arquivos, eu estou deixando aí um GitHub, você pode dar um clone, se vocês quiserem. Eu recomendo que vocês assistam a aula desde o começo e digitem, porque assim você adquire o conhecimento mais amplo, vocês aprendem a digitar e é melhor. Tá? Então assistam a aula desde o começo, por gentileza. E já dá um curtir aí no vídeo, porque o vídeo vai ficar bacana. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar a nossa rota. Eu já estou com o meu Insomnia aberto aqui. Então a gente fez um insert e um update. E eu tenho aqui a tabela cliente, que eu não era para estar aqui, mas tudo bem. Eu vou duplicar essa rota e eu vou fazer agora uma rota get, né? Normalmente quando é para pesquisar alguma coisa, listar alguma coisa, a gente usa a rota get, perfeito? Eu vou criar já a função aqui, lembrando que eu expliquei na aula anterior como é que funcionam as funções assíncronas, então eu já vou iniciar aqui com async, eu vou dar um find all, beleza? E a nomenclatura da função, você pode colocar pesquisar todos ou só find, eu utilizo assim porque eu acho mais organizado, tá? A gente tem nossos dois parâmetros, rec e res, que é os dados da requisição e os dados da resposta. E agora eu vou colocar aqui rota get, usuários, eu vou colocar aqui somente usuários, que aí ele lista todos. Eu não preciso colocar usuários barra find all, que senão fica muito grande a nossa rota. Então eu deixo assim. Eu no controllers user eu coloco ponto find all. Perfeito. Com a nossa rota criada, aqui no controllers user vamos começar o desenvolvimento. Gente, o find all é muito simples, na verdade. Como eu não tenho que passar parâmetro nenhum, eu só quero todos os dados da tabela usuários, basta eu rodar uma query, né, um select no banco de dados e retornar em JSON. Como é que funciona? Primeiro eu vou abrir um try catch, bem simples aqui, e eu vou dar um console.log no catch, né, para se der algum erro a gente ter no nosso terminal. Perfeito? Eu vou criar a nossa let response, que é a nossa variável, colocar o await, porque nós estamos trabalhando com funções assíncronas, db.carry, né, que eu já expliquei na aula passada, para rodar a nossa carry, e eu vou dar um select all from usuários. E aí eu vou simplesmente jogar o response para fora, vou responder res.json response.data. Simples assim. Basicamente isso já é o nosso find all. Vamos testar? Eu não iniciei o nosso servidor ainda. Lembrando que na aula anterior também eu ensinei a colocar um script aqui no package.json. Então basicamente a gente dá um item start e a nossa API já inicia e ela já atualiza conforme eu atualizar o código. Perfeito? Então vamos testar aqui no Insomnia. Eu vou criar aqui uma nova requisição. Essa vai ser a requisição de find all, né, para pesquisar todos os usuários. Vou copiar aqui o localhost nosso, barra usuários aqui, lista todos os usuários. E vou dar o send. Ele não teve nenhum retorno, deixa eu explicar por quê.
Usuários, vamos ver aqui. Get usuários. Não tá certo. Era para ter respondido pra gente essa API rodando na porta. Vou passar. Lembra que na aula anterior, acho que foi na primeira aula, eu falei que o navegador ele só consegue rodar rotas GET, né? Então, como a gente criou uma rota GET, certo? Como a gente rodou uma rota GET, eu consigo fazer direto pelo navegador. Eu só não sei por que não está retornando. Deixa eu ver no select. Select all from usuários. É usuários? É usuários. db.query, perfeito. Response. Só dar um response. Eu coloquei response.data, mas eu acho que não era isso. Usuários. Deixa eu ver. Ah, respondeu. Response. Ah, tá, não é response. Tá vendo aqui? É uma outra coisa que eu vou explicar nessa aula para vocês. Tá vendo aqui que ele retorna essas chaves, esses colchetes antes? Por quê? Porque o dado que a gente precisa, ele só está aqui na posição 0 do nosso JSON. Esses dados aqui são dados de buffer, são IDs e tudo mais. Isso aqui não é interessante para a gente. Então, o que eu faço? Eu dou um response 0, tá? Que aí ele já me retorna exatamente somente os dados. Perfeito? Então, ele já tem aqui os nossos 3 dados, que é o que a gente inseriu aqui no banco de dados. Perfeito? Então, o find all já está feito. Simples, prático e fácil. Node.js é muito fácil, tá? E aí, agora a gente vai partir para o nosso find by ID. Qual a diferença do find all para o find by ID? A diferença é que o find by ID ele só vai pesquisar uma única linha, né? Um único dado do nosso tabela de usuários. Então, eu quero saber, por exemplo, só o usuário 3, só o Fernando. Eu consigo retornar só o Fernando. De que forma? Eu vou colocar aqui, usuário barra o ID do usuário. Então, eu coloco aqui ID passando por parâmetro. Então, eu passo o parâmetro ID do cara e ele vai retornar só o cara que tiver aquele ID. Então, eu vou dar aqui um async e vou chamar essa função de find by ID. Então, ele procura por ID, certo? E aí, eu crio uma variável ID recebendo ref.params, já expliquei isso no anterior, ID. Perfeito? Falta um N aqui no async. Perfeito, já está recebendo o nosso parâmetro. E aí, aqui eu vou dar um find by ID. E aí não passa parâmetro nenhum, porque ele passa sozinho, a própria requisição passa. Perfeito? Então eu tenho aqui a nossa rota get. Se eu passar um ID, ele me retorna somente 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali em cima, a diferença é que ele vai ter um where naquele select. Então, try catch, dá um console.log, error. É importante que vocês não fiquem copiando e colando o código enquanto estão aprendendo, porque aí vocês acostumam a digitar e fica mais memorizado na mente. Então é melhor que vocês digitem por hora. Claro que depois, quando você já tiver conhecimento da linguagem, né, do framework, né, vocês podem copiar e colar. Eu só peço, né, que é uma forma mais fácil de memorizar. Tá? Então eu vou clicar aqui o nosso response aqui, passando await. Sempre tem que lembrar de passar await, porque senão ele dá erro, né? Porque como é uma variável, uma função assíncrona, ele dá erro se eu não passar o await na função. Então, select all from usuários, aonde, where, o ID seja igual o ID passado lá. Lembra que eu ensinei na primeira aula que eu posso usar crase e passar uma variável dessa forma? É dessa forma que eu vou passar, para não ter que ficar colocando mais. Eu não gosto, eu acho desorganizado colocar aspas. Então, eu concateno assim. Você pode concatenar da forma que você achar melhor, tá? Eu passo ID. E aí, da mesma forma, eu dou um ref.json response pegando o primeiro dado, o dado 0, né, a posição 0 do nosso JSON, para não pegar todos aqueles buffers, aquelas coisas. Basicamente, a nossa requisição, né, o nosso código, né, a nossa função está pronta. Né? Agora a gente vai testar. Então, assim, eu não vou testar pelo Insomnia dessa vez, eu vou testar direto aqui pelo navegador. Como eu falei, o navegador consegue mandar rotas GET, nossa rota é GET. Então, eu passo usuário barra o ID que eu quero. Então, eu passo, ao invés de usuários, eu passo usuário, eu quero o usuário 1. Ele me acha o João Gabriel. Eu quero o usuário 3. Ele me acha o Fernando. Se eu vim aqui, o usuário 1 realmente é o João Gabriel, o usuário 3 é o Fernando. Então, a gente já tem um Find by ID funcionando perfeitamente. Agora, para finalizar o vídeo, a gente vai fazer um delete. Um delete também é bem fácil e bem prático.
Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fazer uma sync e vou fazer uma função chamada delete, simples. Has, sempre tem que ter. E aí, o que vai acontecer? Eu vou criar aqui a nossa rota. E essa rota vai se chamar usuário barra delete ou usuário barra id. Por quê? Por que eu passo usuário barra id igual a essa? Porque a rota vai ser diferente, ela vai ser uma rota chamada delete, que é a rota própria para deletar, certo? E aí eu vou pegar essa função e colocar aqui, delete. Dessa forma, a gente vai fazer agora a nossa carry. Como é que é essa carry? Vamos lá. Eu vou fazer o letID, né? Lembra que eu estou passando por parâmetro aqui, então o parâmetro do cara que eu quero deletar vai ser passado pelo URL, certo? Então, letID hack.params, igualzinho a gente fez ali no find by ID, né? A gente vai fazer um try catch aqui, bonitamente, console.log error, né? Para se der algum erro, let response, da mesma forma que a gente fez, await, db.carry, não esqueceu do await, e a gente vai dar um delete. Delete é delete from usuários, where id seja igual ao id passado pelo parâmetro. A gente usa crase nesse caso, da forma que eu quero concatenar, e aí ele vai dar um response. Então eu vou dar um response.json, né, retornar um JSON, response para mim. Perfeitamente. Dessa forma eu já deleto o cara. Vou colocar o E aqui só por questão de organização. O E maiúsculo, né? Porque tá minúsculo. Dessa forma já vai deletar o cara. Perfeito? Vamos fazer um teste? Então, como é delete e o navegador ele só passa get, lembrando disso. Então eu vou fazer pelo insomnia, né? Então eu vou aqui no insomnia, criar. Eu vou criar aqui uma nova request para falar delete de usuários. E vou selecionar a opção aqui delete. E aí eu vou passar aqui pelo delete usuário barra o ID que eu quero deletar. Eu quero deletar o João, ID1. E ele vai me dar o server status 2, lembrando que na aula anterior eu expliquei que o server status 2 quer dizer que deu sucesso. Se eu atualizar, o João já não existe mais. Então, isso aqui é bacana, porque se, por exemplo, eu mudar isso aqui para get, ele vai me retornar os dados do usuário 1. Como ele não existe, eu apaguei, ele vai me retornar os dados do usuário 3, por exemplo, o Fernando. Então, assim, eu posso usar o mesmo, né? É uma outra coisa que estou ensinando, que eu posso usar a mesma rota, porém com tipos de requisição diferentes. Get, por exemplo, poderia ter o mesmo usuário para punch e tudo mais, certo? Então, a gente fez o nosso... Então, nessa playlist a gente fez insert, update, find all, find by ID e delete. Na próxima aula eu vou ensinar para vocês como fazer o deploy na Heroku. A Heroku, para quem não sabe, é como se fosse uma hospedagem para você hospedar projetos feitos em Node.js. E aí a gente vai hospedar a nossa API lá na Heroku, vou ensinar vocês. E aí é o fim da nossa aula. Se vocês quiserem uma aula mais completa, eu vou estar lançando um curso que vai ser por um preço muito bacana. E esse curso eu vou estar explicando como você, por exemplo, colocar a sua API em segurança, deixar ela mais segura, fazer autenticação para poder mandar o token, para poder ver se realmente é o cara que está enviando a requisição. Eu vou estar ensinando também nesse curso, se vocês quiserem, né? Aí tem vários módulos. Eu vou estar ensinando na Ionic 4 com o desenvolvimento de aplicativos com a Ionic, né? Com uma linguagem híbrida, muito bacana também. E aí envolve a Ionic 4, né? O Angular 8, o Cordova e o Node.js com Express, MySQL também. E vou estar ensinando também, vou ter um outro curso de Vue.js. Eu vou lançar também daqui a pouco, daqui a um tempo, um curso de Vue.js gratuito aqui no canal, então fique de olho no canal. E é isso, galera. Se vocês gostaram da aula de hoje, deixa o seu like, deixa um comentário bacana, compartilhe esse curso com a maioria dos seus amigos, espalhe esse conhecimento para muita gente conhecer como é fácil desenvolver com o Node.js. Muito obrigado pela compreensão de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.